1 Samuel capítulo 17. Nós, nesses últimos domingos, nós temos, aliás, nesses últimos dias, domingo, quarta, com exceção de quarta-feira que eu não estava aqui, nós temos trazido uma sequência de mensagens acerca da importância de o eu sair da frente e o nós começar a crescer. Você sabe, queridos, que há uma diferença, preste atenção, há uma diferença entre erro e engano. O erro é diferente do engano. Por exemplo, o que é um erro? O erro é você pegar Raposo Tavares achando que é Castelo. Isso é um engano, pastor? Não, isso é um erro. O que é o engano, irmãos? É você pegar Raposo Tavares, sentido São Paulo, achando que está indo para o interior. O que é mais perigoso, o erro ou o engano? O erro é fácil de enxergar. O engano, ele é muito sutil. O engano é você estar na estrada certa com o sentido errado. A estrada é certa, mas o sentido está errado. Você fala, mas a estrada é essa daqui, é Raposo. Pois é, mas o sentido está errado. A estrada está certa. E por você estar na estrada certa e no sentido errado, você nunca vai chegar. Se fosse outra estrada, você estava totalmente errado. Mas como é engano, a gente está no que é certo. E aí eu tenho dito, irmãos, que nós não estamos errando no que é errado. Nós estamos errando no que é certo. Pastor, como é que está errando no que é certo? É que quando o certo e o errado se torna óbvio, nós perdemos o discernimento do que é errado. Quando o errado e isso aqui é errado, isso daqui é certo, quando isso daqui se torna óbvio, nós perdemos o discernimento do que é errado. Porque aí nós começamos a caminhar por regras. Isso é certo, isso é errado. Isso é certo, isso é errado. Primeiro Samuel 17, versículo 31. Leito, pode abaixar um pouquinho o teclado, pouca coisa para mim aqui, por favor. 17, 31. Acharam? Nós vamos ler até o 37, amém? Quero que você tenha um pouco de paciência comigo, que nós vamos ler um pouco de Bíblia hoje, amém? Nós vamos ter que ler alguns textos. 17, 31, acharam? Queridos, se você puder anotar, é muito importante. Essa sequência, as mensagens estão gravadas no canal do YouTube. E é muito importante você anotar, não o que eu estou pregando, mas você anotar o que Deus está falando com você. Amém? Aprenda. Precisamos aprender a escrever o que Deus está falando conosco. Você pode nessa noite receber o que eu estou falando, vindo diretamente de um homem, ou você pode ouvir a voz de Deus por trás do que eu estou falando. Amém? Todos vão ouvir a mesma coisa, mas vão entender de forma diferente. Ok? Todos vão ouvir a mesma coisa, mas vão entender de forma diferente. É importante que você anote o que você está entendendo. Entendeu? Não é o que Deus disse, é o que Deus falou. Amém? Não é o que Deus disse, é o que Deus falou. 17, 31 diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciara-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra o filisteu.
Porém, Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, presta atenção: o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e o livrei do cordeiro, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. E o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará da mão ou das mãos desses filisteus. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Mantenha a Bíblia aberta, que nós vamos ficar por aí em 1 Samuel. Queridos, aqui, para quem conhece essa passagem, muito conhecida, e às vezes é importante que nós caminhemos por territórios conhecidos com um entendimento novo. Aqui, Golias estava há 40 dias afrontando Israel. Davi estava indo levar comida para os seus irmãos. E quando ele chega, que ele entrega a comida para o chefe da guarda, alguma coisa assim, ele vai ver como é que seus irmãos estão. E quando ele está chegando, Golias está saindo para afrontar Israel. Exatamente naquele momento que Davi estava chegando. Eu acho maravilhosa a maneira como Deus trabalha. Quando Deus quer mudar alguém, Ele coloca um problema na frente dela. O nosso grande problema é porque nós não entendemos que fomos criados para resolver problema, né? E por nós não entendemos que fomos criados para isso, os problemas se tornam um problema para nós, né? Eu costumo falar que o salário que você ganha está ligado à medida do problema que você resolve. Quem resolve poucos problemas tem pouco salário. Quem resolve muitos problemas tem muito salário. E quem não resolve problema não tem salário, vive de Bolsa Família. Então, é importante nós entendermos que Deus, Ele nos criou para resolver problemas, e os problemas é para nos promover. Amém? Pastor, mas se o problema matar, você foi promovido. Tudo depende do ângulo que você olha. É que para nós, querido, quando nós não temos discernimento, todo resultado positivo se torna uma vitória. Quando a gente não tem o discernimento, você sabe que eu nunca vi na minha vida cristã, foi alguém ter o salário diminuído, ou diminuir o salário, e alguém dizer: pastor, Deus me abençoou esse mês tremendamente, meu salário foi cortado pela metade. Você já encontrou alguém testemunhando isso? Mas eu já encontrei muita gente dizendo: pastor, esse mês eu recebi um aumento que eu nem esperava. Por quê? Porque a bênção se tornou óbvia. É óbvio que quem ganha mais foi mais abençoado, e quem ganha menos foi menos abençoado. Aí eu volto para a frase que eu acabei de falar: quando o certo e o errado, quando vitória e perda se torna óbvio, nós perdemos o discernimento. Escute, queridos, quem olhava para Adão achava que ele estava vivo, e ele estava morto. Quem olhava para Jesus achava que ele estava morto, e ele estava vivo. Antagônico, não é? Quem olhava para Adão falava: está vivo, Deus falava: está morto. Quem olhava para Jesus dizia: está morto, Deus falava: está vivo. Porém, nós não conseguimos entender que Deus age dessa maneira. Mas vamos continuar, que nós temos muita coisa aqui. Então, Davi decide encarar Golias. Tinha recompensa, tinha a filha do rei. Eu penso que isso motivou Davi, mas eu penso que o foco maior não era a filha do rei, não.
Tanto é que depois ele até reluta para casar com a filha do rei, porque ele se acha indigno, né? Eu acho que o foco não era isso. O foco é que quando Davi viu Golias afrontando, a ira despertou dentro de Davi. Existe coisa que causa ira na gente. Existe pelo menos 2 tipos de ira: a ira que nos destrói e a ira que nos transforma. A ira que Jesus teve no templo é uma ira de transformação. Às vezes surge uma ira dentro de nós, que é uma ira de mudança. E essa ira, para mim, foi o que despertou dentro de Davi, ele olhar para aquele cara e falar assim: acabou para você hoje, mano. Hoje nós vamos por tudo ou nada, como diz os nossos irmãos. Então, porém, ao até enfrentar Golias, Davi, ele já tinha vencido outras guerras. E as vitórias das guerras anteriores, ele já tinha o histórico das guerras anteriores, e as guerras anteriores que ele venceu, alimentava a fé dele para a guerra presente. Nós precisamos ter um memorial dentro de nós. Nós precisamos, às vezes, ter um memorial no nosso quarto, no nosso lugar de oração. Deus me deu vitória nisso, Deus me fez isso, Deus me fez aquilo. E eu não estou falando só do resultado. Deus me abençoou nisso daqui. E quando Saul disse para Davi: olha, você não pode lutar contra ele, olha o seu jeito, ele já é experiente de guerra. Davi colocou na mesa o que ninguém sabia. Davi colocou na mesa as guerras que ele teve particulares. Alguém sabe do que é guerra particular? Sabe? Só você e Deus. Davi nunca tinha falado para ninguém, mas agora Davi fala: olha, rei, eu nunca contei para ninguém, mas eu vou abrir meu coração para o Senhor. Uma vez eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, eu não falei isso nem para o meu pai. E veio um leão e pegou a ovelha, eu fui lá e tomei dele, e matei o leão. Depois teve outra vez, rei, que veio um urso, e eu matei. E do jeito que Deus me deu a vitória sobre o leão e sobre o urso, Ele vai me dar sobre esse cara aí. Davi está pegando a memória que ele tinha das vitórias que Deus tinha dado, e ele está dizendo: eu vou acabar com esse cara do mesmo jeito. Por que quando nós estamos na guerra presente, nós esquecemos da vitória passada? Por isso que Lamentações de Jeremias 3:21 diz: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. É importante que no meio de uma guerra, nós possamos trazer à memória aquilo que o Senhor já nos deu, já nos abençoou. Agora, eu quero trazer significado, eu quero fazer analogias entre o leão e o urso. Eu já falei sobre isso, que o leão se alimenta do quê? Carne. O urso se alimenta do quê? Carne. A guerra que Davi, o urso e o leão que ele tinha matado, alguém viu? Alguém soube? Não. Para mim, tipologicamente falando, isso fala das guerras carnais que Davi enfrentou, sozinho, sem ninguém saber. Guerras que nós enfrentamos no nosso lugar de oração, no nosso lugar secreto. Urso fala de carnalidade, leão fala de carnalidade. Ele não tinha contado para ninguém, ele tinha vencido essas guerras no lugar secreto. E é importante que nós aprendamos a entrar no lugar secreto e vencer as nossas guerras da carne. Alguém pode dizer amém? Alguém tem guerra na carne aqui? Davi tinha vencido a carne dele. Ele tinha vencido as guerras carnais que ninguém sabia. Queridos, existem coisas que nós vencemos que ninguém sabe, só Deus. Porém, Deus está nos treinando. Nada do que nós fazemos, tempo com a palavra, o tempo de oração, às vezes um suspiro nosso em clamor ao Senhor, Ele está ouvindo.
Você não se sente bem com isso? Agora, Golias, que Davi decide enfrentar, queridos, eu não vou ler as proporções de Golias, são passagens conhecidas. Ele tinha um tamanho comum? Tinha não? A altura dele, a estatura dele era comum? Alguma coisa naquele homem era comum? O que me faz entender que ele não era um homem, ou ele não representa a figura real de um homem, era um gigante. Golias fala de uma mentalidade. Golias fala do gigante da mente, das afrontas que nós temos na nossa mente. Ele tinha vencido a carne. Nós vamos precisar vencer a nossa carne, meu irmão. Nós vamos precisar vencer as nossas vontades, os apetites da nossa carne. Agora ele tem Golias. Golias não era uma coisa carnal, Golias era algo mental. Como é que ele tinha vencido a primeira guerra com o leão e o urso? Matando. E agora ele tem um gigante na frente dele. E como é que ele vai vencer Golias? Como? Matando também. Preste atenção. Ele tem um gigante diante dele. E ele vai vencer o gigante da mesma forma que ele venceu as outras guerras. É claro, gente, deixa eu esclarecer. É claro que Golias era um homem. Mas como eu quis dizer, ele não é uma figura normal. Por causa da sua estatura, ok? Por isso que ele não é comparável a um homem, porque ele é anormal. Queridos, os maiores gigantes que nós temos está na nossa mente, na maneira como nós pensamos, na maneira como nós enxergamos as coisas. Eu quero só que você entenda, porque nós estamos pegando um caminho, e o foco dessa noite não é nem o leão, nem o urso. O foco nessa noite não é Golias. Eu só estou começando a pegar a estrada, para que nós entendamos que precisamos vencer a nossa carne, que precisamos vencer a nossa mente, que a nossa mente é a guardiã das coisas espirituais, que quando nós mudamos ou renovamos a nossa mente, e só quando nós mudamos, é que nós conseguimos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem uma renovação da mente, nós não conseguiremos desfrutar. É o que Paulo diz em Romanos 12. Pastor, mas eu estou orando. Não é orando não, é mudando a maneira de pensar. Metamorfose, metanoia, arrependimento. Arrepender-vos significa mudar a maneira de pensar. Eu não tenho tempo para a gente expandir algumas coisas que eu gostaria. Não dá tempo para isso. Mas é importante que nós vençamos a nossa carne, a nossa mente. Vamos caminhar um pouco mais. Depois que Davi mata Golias, ele passou a morar aonde? Aonde, gente? No palácio. Isso fala de mudança de lugar. Quando a gente vence os gigantes da nossa mente, a gente já começa a viver em outro lugar. E o importante não é o lugar físico, o importante é o lugar mental. Porque às vezes nós mudamos do lugar geográfico, mas por não ter mudado a mentalidade, nós vamos fazer do lugar novo o lugar velho. Mais importante do que mudar de lugar é mudar de mente. Porque independente do lugar que você esteja, você vai mudar. Uma mente transformada não se molda, ela transforma. Uma mente transformada, ela não se molda, ela transforma. Ela não é influenciada, ela influencia. Queridos, nós vivemos num mundo tão complexo, e podemos dizer até a questão do evangelho, nós temos ouvido o evangelho tão complexo, que nós temos que decidir para quem que nós vamos, ou quem nós vamos deixar nos influenciar.
Amém? Quem é que nós vamos deixar nos influenciar? 1 Samuel, capítulo 18. Para mim, até esses pontos agora foi uma introdução que eu dei para a gente chegar no foco da mensagem. Esse é o foco, dentro daquilo que a gente vem falando. Primeira Samuel 18, verso 6, até o versículo 9. Acharam? 1 Samuel 18, verso 6 diz assim: Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi, de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente dizia: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com os bons olhos. O que Davi tinha feito de errado, gente? Qual era o pecado de Davi? Justo essa indignação de Saul, não? Justo ou não? Você sabe, queridos, que o engano de que alguém pode tomar nosso lugar está na ignorância de nós não sabermos que somos únicos. O engano de eu achar que alguém pode tomar o meu lugar está na ignorância de eu saber que eu sou único. E por eu não saber que eu sou único, eu penso que alguém pode tomar o meu lugar. Mas se eu sou único e você é único, o seu lugar não é meu e o meu não é seu. É por isso que ninguém encarou Saul. É por isso que ninguém encarou Golias, porque Golias tinha o nome Davi. Aprenda uma coisa, irmãos: cuidado para você não enfrentar o gigante dos outros. Ajudar é uma coisa, irmão, enfrentar gigante dos outros é outra coisa, viu? Tem gente, quando parece que não tem gigante, quer pegar os dos outros. Sabe, irmão, que a gente não pode deixar ninguém passar fome no deserto, porque passar fome não é da vontade de Deus. O que a gente tem que tomar cuidado é que, se é para a gente tirar a pessoa do deserto, fome, a gente tem que dividir o pão que a gente tem, mas tirar do deserto, às vezes você tira e você entra. Entendeu isso? Cuidado, irmãos. Tem gente que, quando não tem problema, quer arrumar. A gente precisa ter discernimento. Eu vou tirar. Sabe que esse dia eu estava ouvindo uma música, uma canção de alguém, assim, claro que eu não vou citar nome, uma música assim tão, de alguém tão conhecido assim, música tão poderosa, né, que ele tem várias canções, e ele dizia assim: eu quero aliviar a tua dor, Jesus, eu quero carregar a tua cruz. Eu falei: que besteira. Eu quero aliviar a tua dor, eu quero carregar a tua cruz. Na hora parece que eu pensei assim, Jesus pensando: não, querido, a minha eu carrego, carrega a tua. Jesus não quer ajuda na cruz dele, não, irmãos, porque a cruz que ele carregou foi por você. Não quero ajudar ele na cruz dele. Sabe, meu irmão, é esse evangelho romântico que eu não aguento. Ah, eu te amo tanto que eu quero carregar. Você ama tanto Jesus, então carrega a sua. Não. Ele não quer ajuda na cruz dele. E a gente acha que isso é bonito. Eu quero carregar a cruz de Jesus. Não, filho, a dele ele carregou, carrega a sua. É que a gente está vivendo o evangelho por poesia, não por fundamento. Queridos, a dor que ele passou foi para tirar a sua. A morte, ai meu Deus, Jesus morreu. Louvado seja Deus que ele morreu, porque se ele não morresse eu estava morto. E você também estava morto.
Louvado seja Deus que a morte não pôde contê-lo e ele ressuscitou e nós estamos vivos. Queridos, enquanto ele não morria, nós estávamos mortos. Mas quando ele morreu e ressuscitou, nós recebemos vida. Foi importante que ele morreu ou não? O que seria de nós se ele não tivesse morrido, irmão? Mas parece que tem gente que, se pudesse, evitava a morte de Jesus. Deixa eu dar um jeito assim. Cuidado com a mulher de Pilatos quis fazer isso, irmãos. Ela quis evitar a morte. Olha, eu tive um sonho com ele, não mata ele não. A gente precisa entender, queridos, que amigo bom não é aquele que nos abraça, é aquele que nos mata. Eu falei no começo que o certo e o errado, quando se torna óbvio, a gente perde o discernimento. Você quer que eu dê só um exemplo disso? Posso dar? Amém? O que é amigo bom, irmãos? Presta atenção. O amigo bom é aquele que te abraça, faz você sorrir, ou é aquele que te faz orar? Vamos, gente. Vamos, gente. Quem é o amigo bom? Eu sei qual que é a resposta. É por isso que a gente gosta de sentar do lado de quem ama a gente. Mas esse não é o evangelho do reino, não. Jesus falou, se você amar o que vos ama, que virtude que tem nisso? A gente achou esse evangelho em qualquer lugar. Porque amar quem ama é chover no molhado, irmão. É o óbvio. Isso aí não faz gente crescer não, irmão. Abraço, dá um abraço aqui, cara. Esse cara é fera demais, gente. Pensa que cara bom. Daí qualquer um faz, irmão. Não tem cristianismo nenhum nisso daí. Por isso que o cristianismo não é algo óbvio. O cristianismo é a coisa mais louca que existe. É a coisa mais antagônica que existe, é o cristianismo. Um Deus bom e perfeito, que morre para um povo ruim e imperfeito. A hora que a gente entender a visão do reino, a gente vai querer sentar perto daqueles que maltratam a gente. Pastor, isso é ser masoquista, não, irmãos. Isso é dizer, Deus te usa para mudar a minha vida. Sabe, às vezes eu fico pensando, por que Lutero falou que 1 ano de casado, ele foi mais santificado do que todos os anos que ele passou no monastério? Porque, irmão, não tem milagre nenhum em você viver sozinho. O milagre está em você viver em dois. Esse negócio que eu arrumei a minha metade, isso é coisa de poesia. Depois que você casa, você vai ver que não é outra metade, não. Tem hora que você sente que é um corpo estranho. É absurdo, pastor. Não, você nunca sentiu que era um corpo estranho, não. O negócio faz parte de mim isso. Porque a gente pensa na poesia e Deus une duas pessoas e diz assim, vai viver junto até que a morte os separe. É, irmãos, ontem eu fiz 22 anos de casado. Alguém me disse, você vai casar de novo? Eu falei, eu não vou. Porque eu tenho medo dela me dizer não na hora. Eu diria sim, mas como eu tenho dúvida que ela vai me dizer, ela é a mulher da minha vida, eu amo muito. Mas, presta atenção, queridos, mas a diferença faz a gente crescer. A diferença obriga a humildade a se manifestar. Preste atenção, porque eu preciso continuar isso daqui. O que Davi tinha feito contra Saul, gente? Escute, preste atenção. Nem todo mundo que se levanta contra você
tinha um motivo. Entendeu isso não? Nem todo mundo que se levantou, ou se levanta, ou vai se levantar, porque pode, isso aqui serve, irmão, para conjugar no passado, no presente e no futuro. Se não veio, receba que virá. Aleluia. A gente não ouve ninguém falando amém. A coisa não precisa concordar não, irmão. Vem sem discordar, vem. Presta atenção. Nem sempre quem se levanta contra você tinha motivo. Há uns meses atrás, ou foi um ano atrás, não me lembro, eu estava falando para Deus assim: Deus, não é justo. Ele falou: você quer conversar de injustiça comigo? Eu sei o que é. Eu falei: não, eu acho melhor não. Ele sabe o que é injustiça. A injustiça faz parte da nossa vida. O que não faz parte da nossa vida é ser vítima nas injustiças. Você pode dizer para alguém: nunca seja vítima de nada. É importante que nos arrependamos dos erros, mas vítima não. Amém? Eu não sou vítima. Primeiro Samuel, capítulo 24. Gente, como é que eu faço para não ler tanto versículo agora? Por favor, 1 Samuel 24, versículo 1, vamos ser rápido, eu preciso ler alguns versículos com você, para mim ter um contexto aqui, vamos lá. 1 Samuel 24, versículo 1, diz assim: tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de Engede. Tomou então Saul 3.000 homens, quantos? 3.000 homens, escolhido dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e de todos os homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e seus homens estavam sentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia ao qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e far-lhe-eis, ou far-lhe-ás, o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul. Cara, esse cara é fera. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. Retirando Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi. O que Davi fez? Inclinou-se e fez o quê? Reverência. Uau. Fez reverência. Reverência com o rosto em terra. Disse Davi ao Senhor: por que das tu ouvido as palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nessa caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha o versículo 11, diz assim: olha, pois, meu pai. Olha o quê? Meu pai. Olha, pois, meu pai, vê que a orla do teu manto, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu ter cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me atirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos, porém a minha mão não está contra ti. Após
quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Só até aqui, irmão. Quem era inimigo de quem aqui, irmãos? Quem era inimigo de quem aqui? Saul era inimigo de Davi, Davi era inimigo de Saul. Escute, queridos, não há nada que expõe mais o nosso coração do que problema com pessoas. Nada expõe mais o nosso coração do que problema com pessoas. Se tem uma coisa que traz nosso coração à tona, é quando nós temos problema com pessoas. Perceba que tudo que Davi está passando não é justo, não tem motivo, não tem causa, não tem porquê. Escute, nem tudo você vai entender porquê. Mas quando você não entender porquê, tente lembrar que existe um para quê. Quando eu não entender por que eu estou passando, pense, deve ser para que alguma coisa aconteça. O porquê eu não sei, mas deve ser um para quê. E às vezes nós não conseguimos entender isso, queridos. Davi era um homem de Deus. O que as mulheres estavam cantando não foi Davi que pediu. Ele nem sabia que elas iam cantar, ele estava vindo da guerra, feliz por ter defendido o exército, por ter defendido Israel. E as mulheres começam a cantar, e isso desperta nas pessoas inveja, ou melhor, em Saul. E ele começa a perseguir Davi. Olha o verso 12. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Sabe o que Davi está dizendo? Quem vai lidar com isso é Deus, eu não vou pôr a mão em você. Davi está dizendo, eu não toco em você. Alguém pode dizer amém? Não toque em pessoas. Não toque. Eu não vou pegar a linha que Saul era uma autoridade. Não é esse o foco da mensagem. Eu não vou puxar a sardinha para mim. Eu não preciso disso. Não toque em pessoas. Diga comigo, não devemos tocar em pessoas. Não toque em pessoas. Mate o leão e o urso quantas vezes ele se levantar. Mate o gigante que aparecer, mas nunca mate pessoas. Pastor, mas eu posso pedir justiça? Pode. Quando você pede justiça, Deus não é partidarista não, irmão. Ele vai julgar a causa retamente. Uau. Primeiro Samuel, versículo 26. Uau, ainda bem que o tempo está rendendo. 1 Samuel 26, versículo 5. 1 Samuel 26, verso 5. Acharam? Olha o que aqui diz. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara. E viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Versículo 8, verso 8. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje na mão os teus inimigos. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe. Não será preciso o segundo. Davi, porém, respondeu a Abisai: Não mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou seu dia chegará em que morra, ou em que descendo a batalha seja morto. Verso 11: O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém,
toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamos. Primeira vez que nós lemos que Davi poupa a vida de Saul, Saul se arrepende e vai embora. Depois Satanás toma conta da vida de Saul novamente, e ele vai atrás de Davi. Queridos, presta atenção, Davi tinha tudo para matar o cara, irmãos. Irmãos, na nossa Constituição, Davi estava livre. Matou em legítima defesa. Legítima defesa. Foge do flagrante, depois se apresenta, vai dar tudo certo. Presta atenção, Davi já tinha sido ungido rei, irmãos. É juntar a fome com a vontade de comer. Rapaz, esse cara quer me matar, eu fui ungido rei, eu vou matar ele, o fim dele é truta meu, é chegado meu. Está tudo certo, aleluia, glória a Deus. Eu vou matar esse cara. Tipo assim, primeira vez eu poupei ele, ele não mudou. O Senhor sabe, Deus, o Senhor sabe que da outra vez eu fiz. Vou matá-lo agora. O cara estava dormindo. Ele disse: você sabe qual é um dos nossos maiores problemas? Nosso, justiça própria. Nossos maiores problemas estão na justiça própria. Nós temos muita justiça própria. Olha o versículo 10 e 11, olha o que é que diz. Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que descendo a batalha seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Presta atenção, queridos. Davi está confiando aquela situação a Deus. Deus vai fazer. Presta atenção, querido. Davi já tinha se acostumado a matar. Ele já tinha matado o leão, ele já tinha matado o urso, ele já tinha matado o gigante. Ele já tinha vindo da guerra, tinha matado mais gente. Escute, queridos, às vezes nós achamos que todo inimigo se mata. Nem todo inimigo você mata. Às vezes nós desenvolvemos uma mentalidade de exterminador. Tudo que aparecer eu mato. Não. O discernimento é uma coisa importante para nós nesse tempo, irmãos. Tem coisa que você não vence matando. Tem coisa que você só vence morrendo. Tem coisa que a gente não vence quando mata. Tem coisa que a gente vence quando morre. Verso 17 do capítulo 26. Verso 17. Gente, olha o coração. Depois as pessoas falam assim: eu não sei porque que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Pastor, mas ele adulterou. Ele mandou matar o Urias. Urias, né? Urias. Um homem segundo o coração de Deus não é aquele que não erra. É aquele que é rápido em se arrepender. Olha o verso 17. Diz assim: então reconheceu Saul a voz de Davi e disse: não é a tua voz, meu filho Davi? Todas as vezes que Davi poupava a vida de Saul, Saul queria bajular Davi. Oh, meu filho. Respondeu Davi: sim, a minha, ó meu rei, meu senhor. Querido, você não encontra Davi liberando nenhuma palavra de afronta ao rei. Tinha direito, sim ou não? Será que Davi pensava que haveria alguma possibilidade de paz? Escute, Davi não era um ator. O que Davi estava fazendo era parte da natureza dele, era parte da vida dele. O que Saul estava fazendo era parte do que ele era. Na lei da física, toda ação tem uma reação. O que a física não explica é que a ação e a reação é real, mas ela não pode determinar que reação que eu vou ter. Toda ação tem uma reação.
mas ela não pode determinar que reação que eu vou ter. Versículo 18. Disse mais: por que persegues o meu Senhor assim o seu servo? Pois o que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, meu Senhor, as palavras do teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens malditos, maldito, só ver onde eu vou aqui, isso, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo, vai e serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança, ó rei, vem aqui um dos teus moços e leve-a. Pague, porém, o Senhor cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-la contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje, de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda tribulação. Só até aí, de toda tribulação. Mais uma vez, Davi está se humilhando. Tudo que não tinha aqui era justiça. Tudo que não tinha aqui era razão, era motivo, era porquê. E isso tem que nos ensinar uma coisa: nem sempre vai ser justo. Diga amém. Escute uma coisa, queridos: na injustiça Deus manifesta a justiça. Deus é justo. Por que eu estou passando por isso? Porque Ele foi injustiçado por causa de você. E Ele não reivindicou a justiça. Porque se fosse por justiça, Ele tinha destruído tudo isso daqui. Eu já estou indo para a reta final. Preste atenção que tem um camarada tentando matar Davi o tempo todo, irmãos. Eu não fui pesquisar quantos anos isso demorou. Porém, Davi não tem uma reação igual a de Saul. O que nos faz diferente? Não melhores, porque ninguém é melhor que você, e você não é melhor que ninguém. Amém? Ninguém é melhor do que você, e você não é melhor que ninguém. O que nos faz diferente não são as nossas ações, são as nossas reações. O que nos faz diferente não são as nossas ações, porque a ação parte de iniciativa, mas a reação parte da resposta. Às vezes não é difícil você ter uma iniciativa quando tudo vai bem. O difícil é você ter uma boa iniciativa quando tudo vai mal, quando alguém pisou no seu pé. Capítulo 31 é o último capítulo de 1 Samuel. Capítulo 31. A partir do versículo 1, acharam? Nós estamos indo para a reta final já, gente. Acharam? 31, verso 1 diz assim: entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel,
E tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatã, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram, e ele muitos temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me traspasse e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Presta atenção, querido. Chegou a hora de Saul. Chegou a hora. Acabou. Escute, queridos. Tem começo, meio e fim. Tem que acabar. Diga comigo, tem que acabar. Queridos, presta atenção. Davi matou ele. Davi tocou nele. Só para nós aqui, só para nós. Tem motivo para fazer um churrasco ou não tem? Tem ou não tem? Foi eu que matei? Sou culpado? Queridos, dá para fazer churrasco e cantar. Quem me viu passar na prova não me ajudou. Agora que eu estou na bênção vai se arrepender. Esse cara chamado Davi era demais. Nós vamos ler o último texto, eu acho. 2 Samuel. 2 Samuel. Cadê o 2 Samuel? 2 Samuel, capítulo 1, versículo 2. 2 Samuel, capítulo 1. Acharam? 2 Samuel, capítulo 1, versículo 2, diz assim: sucedeu ao terceiro dia, aparecer no arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça, e chegando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra. Deixa eu só ver aqui um negócio, peraí. Lançando-se em terra, perguntou-lhe Davi: de onde vens? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: como foi lá isso? Conta-me. Ele respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatã seu filho. Disse Davi ao moço que lhe dava as novas: como sabe tu que Saul e Jonatã seu filho são mortos? Então disse o moço, o portador das notícias: cheguei por acaso a montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me, chamou-me. Eu disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem és tu? Eu respondi: eu sou a Amalequita. Então me disse: arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete, e os trouxe aqui ao meu Senhor. Acabou, Davi, está aqui a coroa. Acabou, irmãos, a guerra. O que Davi buscava não era um resultado. Escute, queridos, quando os nossos valores são perdidos por causa de um resultado, revela que o nosso caráter foi diluído. Quando nós negociamos valores por causa de benefícios, é porque já nós não temos mais caráter. Escute, queridos, o reino, ele é identificado
pelas características de Cristo: manso, humilde, misericordioso. Verso 17. Verso 17. Olha Davi aqui, gente. Olha Davi. Pranteou Davi. Ah, não, gente. Isso não pode ser verdade, não. Pranteou Davi a Saul e a Jonathan, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro do justo. Está escrito onde? No livro? Davi mandou fazer isso. E ele disse, verso 19: a tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. Não a noticieis em Gate, nem o publiquei nas ruas de Asquelon, para que não se alegre as filhas dos filisteus, e nem salte de contentamento as filhas do incircunciso. Montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois nele foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonathan, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida quanto na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Esse cara era gente, né? Esse cara era gente. Esse cara está chorando. Ele está fazendo todo mundo. Se você ler um pouquinho antes, ele entrou em jejum. Por quem? Está claro aqui que ele não está chorando só por Jonathan. Saul, está muito claro. Ele não estava esperando a morte para assumir o lugar. Davi aprendeu uma das coisas mais importantes que nós precisamos aprender: que eu devo matar leão e urso, que eu devo matar os gigantes da minha mente, mas eu não posso matar pessoas. Não se esqueça disso. A nossa carnalidade a gente mata, a nossa mentalidade a gente mata, mas gente, pessoas, a gente não pode matar. Pastor, é injusto. Eu sei. Por que esse cara não está celebrando? Teria alguma coisa errada, Marcelo, ele celebrar? A gente estaria aqui do mesmo jeito, eu estaria pregando a mensagem dele do mesmo jeito. Eu só não estaria pregando essa parte, porque o resto todo eu estava pregando do mesmo jeito. E para mim Davi não mudava em nada. A circunstância não revela os fatos. A circunstância revela ou expõe a nossa nudez. A circunstância expõe quem nós somos. Sabe por que saiu? Porque estava aqui dentro. Eu coloquei para concluir assim: quando matamos o leão e o urso, vencemos a nossa carne. Quando matamos os Golias na nossa mente, somos promovidos e passamos a viver em outro nível. Mas quando morremos diante de pessoas, Deus nos estabelece no nosso propósito. Vou repetir. Quando matamos o leão, ou os leões e os ursos, vencemos a nossa carne. Quando matamos os Golias na nossa mente, somos promovidos e passamos a viver em outro nível. Até aqui a gente matou. Mas quando morremos diante de pessoas, de injustiça, de calúnia, Deus nos estabelece no nosso propósito. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. Pastor, essa pessoa está endemoniada. Então luta sobre o que está contra ela, não sobre ela.
Você sabe por quê? Que muitas vezes nós não somos estabelecidos no lugar de propósito, porque nós temos problema. Pastor, mas eu oro, eu renovei a minha mente, mas não limpou o coração. Pastor, nós não limpamos o coração. O problema nosso está aqui, irmãos. Mas a gente pode argumentar, pastor, mas Davi fugiu. Verdade. Mas Davi não fugiu do lugar. Davi fugiu da pessoa. Davi nunca identificou o lugar como problema. Por isso, que no lugar onde foi perseguido, ele se estabeleceu no seu propósito. O problema é que quando nós não conseguimos identificar propósito, nós começamos a ter problemas com pessoas. Queridos, não tem nada de justo aqui na vida de Davi. Saul queria matar Davi. Se Davi quer matar Saul, quem é melhor que quem? Se alguém fala mal de você, você fala mal dele, quem é melhor? A questão não é quem falou primeiro, é quem falou. Porque a questão não é o que falam, é o que você responde. Você sabe por que Judas pôde fazer assim com Jesus? Você já viu algum traidor entregar alguém assim? Judas sabia que Jesus era inofensivo. As pessoas sabem que a gente é inofensiva? Escute, Jesus nunca teve problema com pessoas. Ele não tinha problema com os fariseus, ele tinha problema com o farisaísmo. Nós precisamos entender, queridos, o que é que se mata e o que é que a gente morre. Eu mato carne, eu mato gigante, mas eu morro por pessoas. Quando eu estou falando de morrer por pessoas, não é por evangelismo não, estou falando eu morro para não tocar em alguém. O que Davi falou que Deus faria, Deus fez? Sim ou não? Fez. Ele precisou tocar? Queridos, se não tem justiça em tudo isso daqui, se não tem justiça em tudo isso daqui, Deus não estava vendo? Sim ou não? Deus está vendo o que você tem passado? Não. É que para Davi, ele estava sofrendo uma injustiça por anos. Para Deus era um treinamento. O que Deus queria é que Davi não fosse igual a Saul, porque seria só uma pessoa com um nome diferente, mas com o mesmo espírito. Escute, o que nós precisamos entender é que os nossos títulos não devem nos dar direito, devem nos dar obrigação e deveres. O que Deus nos deu não é para que as pessoas façam por nós, é para que nós façamos para as pessoas. Escute, honra cobrada não é honra, é propina. Escute que nós precisamos ser livres das pessoas para poder servir as pessoas. Você não pode matar tudo. Gente, pessoas a gente não mata. Se for preciso a gente morre. E quando eu estou falando de morrer, eu estou falando do ego, do eu.
Eu morro, eu tenho que morrer. Você, nós temos que morrer. Mas nós não vamos lutar contra pessoas. Por quê? É meu irmão. Esse demoniado é meu irmão, é. O demônio que não é teu irmão, mas a pessoa é. Não sei como é que a igreja tem isso. Tem isso porque você está aqui. Tem problema porque você está aqui, porque eu estou aqui. E aonde nós estamos tem problema. Você está entendendo? Porque você tem um probleminha, eu tenho outro. E quando a gente se encontra, esse problema soma. E às vezes, querido, nós nos denominamos como água e óleo. E Deus fala, vocês vão misturar. Vocês vão misturar. Sabe por quê, queridos? Quando eu tenho um problema com alguém, eu tenho um problema com Deus. Quando eu odeio o que Deus ama, eu estou com problema com Ele. Sabe a pessoa que você pode estar odiando? Deus ama ela. Da mesma forma que ama você e a mim. Escute, queridos, o que Caim tinha feito para Abel? Quem tinha rejeitado o sacrifício de Caim? Foi Abel ou foi Deus? E o problema dele então era com quem? Com Deus, e ele mata Caim. Escute, querido, quando a gente mata pessoas, é porque a gente está com problema com Deus. Que nós possamos ter o discernimento que pessoas não são inimigas. Que pessoas não são inimigas nossas. Que nem toda guerra se vence matando. Tem guerra que a gente vai ter que morrer. A morte, queridos, quando fala de morte, deixa eu explicar isso. Fala da mortificação. Mortificação. Quando aquela área da sua vida foi mortificada, aquilo ali acabou. Você deixa de sentir o que você sentia por aquilo ali. Aquilo que era mal, Deus transformou em bem, como disse José. As coisas você começa a viver milagres por causa disso. E aí, esse treinamento, escute, queridos, o problema nosso é que o evangelho que nos foi pregado é o evangelho de felicidade. Vem ser feliz. Eu às vezes passo na porta das igrejas, está escrito, pare de sofrer. Eu falo, eu vou entrar aqui. Dá uma vontade de entrar, rapaz. Escute, ele sofreu para que eu não sofresse o que ele sofreu, mas ele não disse que eu não teria sofrimento. Você está entendendo isso? É porque o evangélico, ninguém me ama, ninguém me quer. Aonde está escrito na Bíblia que as pessoas devem amar você? Me dá um versículo aí. Mas eu vou te dar um versículo onde você tem que amar todo mundo. A Bíblia não diz, todas as pessoas têm que amar você. Diz não? Não diz não, irmão. Ela diz que você tem que amar todos. Sabe o que a Bíblia diz? O que depender de vós, não é o que dos outros não. Tem de paz com todos. Sabe o que a Bíblia diz em Hebreus 14, 12, 14? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe o que a Bíblia diz? Quando você trouxer a tua oferta e você lembrar que você tem algo contra alguém? Não. Você lembrar que alguém tem algo contra você. Pastor, mas eu não tenho nada contra ela, mas ela tem contra você. Vai lá e faz o quê? Deixa a tua oferta do lado, vai lá assim. Irmãos, esse negócio é sério. Esse negócio é sério. Você sabe por quê? Você sabe quando é que eu consigo ter problema com o Robson? Quando eu não consigo mais ver Jesus nele. Porque se eu visse Jesus nele em todo o tempo, eu não veria o Robson. E eu não teria nada contra ele. Pastor, mas aqui para nós, pastor, tem gente que não dá para engolir. Verdade, verdade. Por isso que a Bíblia não diz para você engolir ninguém. É para você amar. Você não é nem uma sucuri para engolir pessoas. Não é para você engolir. Pastor, mas tem pessoas assim que a gente não vai com a cara. Isso é para você ir com a sua, não é com a dele. Não é para você ir com a cara de ninguém, vai com a sua.
A gente vai criando teses e mais teses. Escute, queridos. O reino é o seguinte: alguém morre para que o outro viva. A questão é quem vai morrer e quem vai viver. No reino, alguém morre para que o outro viva. A questão é: eu mato para viver ou eu morro para que você viva? Eu já sei da resposta. Nós estamos na lei da selva. Na lei da selva ninguém morre para o outro viver, irmãos. Na lei da selva o outro mata para sobreviver. A grande diferença da selva para nós é que eles não matam da mesma espécie. Eles matam de espécie diferente. Nós somos o único que matamos da mesma espécie. E o pior, nós matamos e não comemos. Se matasse para comer ainda varia para alimento. Mas a gente mata e não come. O ódio, o ressentimento nunca teve no coração de Jesus. Escute, isso não é uma mensagem para vocês, isso é uma mensagem para nós. Eu estou inserido nisso 99,9,9,9. Isso é para nós. Por favor, os músicos podem vir. A gente mata leão, mata urso, mata Golias, mas não mata Saul. O urso e o leão fala de matar a carne. Golias fala de mudar de nível, morar em outro lugar e morrer nas mãos de Saul, ou ser mortificado por Saul. Estabelece a gente no propósito. Tem gente que Deus está usando para... Pastor, Deus não está usando esse trem, não, é o capeta. Pois é, como o capeta não é onisciente, ele não sabe de tudo, o diabo faz coisa para Deus que nem sabe. Você entendeu? Como o capeta não é onisciente, às vezes ele está fazendo um freelance para Deus e nem sabe. É assim que ele tem mandado um monte de gente para a igreja. Vou destruir, a pessoa vai para a igreja e se converte. Deus diz: valeu, capeta, mais essa. Escute, não é a nossa justiça que nos livra, é o propósito que Deus tem sobre nós. Entendeu? Não é a nossa justiça que nos guarda, não é o nosso direito. Jesus não teve direito a nada. Nós não estamos aqui para ter direito. Vamos nos colocar de pé, por favor. Eu trouxe até uma balinha para adoçar a boca dos irmãos, mas esqueci de distribuir, então... Brincadeira. Escute, queridos. Essa é a palavra do reino. Irmão, nós vamos morar junto no mesmo céu. Aí alguém diz: mas lá o irmão vai ser transformado. Não, lá ele não vai ser transformado, não. Ele é transformado aqui, ele chega lá transformado. Lá ninguém é transformado, não, irmão. Chegar lá, ele vai ser transformado. Não, a gente é transformado aqui. Lá a gente chega com o corpo glorificado, irmão. Então tem pessoas que estão sendo usadas para nos transformar. Eu sei que é difícil a gente aceitar esse conceito. Porque bom é aquele que dá um tapinha nas costas. Porque bom é aquele que dá presente para a gente. E a gente não consegue entender que bom é o que nos faz crescer. Chega uma hora, queridos, que a gente entende tanto isso, no meio de uma guerra, que quando o resultado chega, você fala:
Minha maior alegria foi ter conhecido Deus, não é nem esse resultado. Você começou no desespero pelo resultado, mas agora Deus se tornou tão real. Sabe o que eu acho? Que a última coisa que Sadraque, Misaque e Abednego queriam era sair da fornalha. Eu penso que eles não queriam entrar, mas depois que eles entrou, eles não queriam era sair. Porque eles encontraram Jesus no lugar de uma dimensão que eles nunca tinham encontrado. Ei, querido, no meio dessa situação difícil, tente encontrar Jesus. Tente encontrar Jesus. Eu vou te encontrar no meio dessa situação. Uau! Eu vou te encontrar no meio dessa situação. Eu vou me alegrar no meio dessa situação. Irmão, nós vamos chegar no momento que vamos dizer: eu aprendi a viver bem em toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a dormir. Eu aprendi a dormir quando tudo vai bem. Abre a sua boca, comece a orar em outras línguas. Abre a sua boca, aumenta o volume da sua voz. Surgi perdido, eu estava. O teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Vai orando, querido, vai orando, vai orando, vai orando. Deixa Deus te pegar, deixa Deus te pegar. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu.
olhe para mim, por favor. Escute, tem gente que pensa que cruz é um fardo. Não, cruz não é um fardo que você carrega para a vida inteira. Não, isso não é cruz não, irmão. Cruz é o que provoca morte. Começa com um peso, mas só continua sendo um peso enquanto você e eu, nós não morremos. Tem gente que pensa que a cruz é sofrer a vida inteira. Isso não é cruz não, irmão. Cruz é matar, cruz é morrer. Quando eu falo matar, nós. Você está entendendo? A cruz não é para fazer você. Essa é a minha cruz. Você está sofrendo, irmão, com esse marido. Se você tivesse morrido, ele não te causava mais sofrimento. Está sofrendo com essa mulher. Se você tivesse morrido, ela não fazia mais você sofrer. Você sabe por que a gente está sofrendo com as pessoas? Porque nós não morremos ainda. Porque morto não sofre. Olha a nossa diferença básica para Jesus. Olha a nossa diferença. Presta atenção. Judas está vindo prender Jesus, delatar Jesus, sim ou não? Jesus olha para Judas e diz: o que vieste, amigo? Olha quem é amigo de Jesus, o traidor. Aí Pedro está falando para Jesus assim: rapaz, para com esse negócio de cruz. Ele falou: para trás de mim, Satanás. Irmão, quem é que deveria ser Satanás e quem é que deveria ser amigo? Na minha doutrina pessoal, Pedro é truta, é amigo, porque não quer que eu vou para a cruz. Esse Judas é o Satanás. Na cabeça de Jesus, Judas é amigo e Pedro é o Satanás. Sabe por quê? Ele falou para Pedro: porque você não cogita das coisas dos céus, só das coisas da terra. Você quer anular o meu propósito, Pedro. Eu vim aqui para morrer, não foi para não sofrer. Pastor, eu quero ser feliz, vai para Disney. Evangelho é tomar a cruz e seguir Jesus. Pega as suas mãos aos céus. Oh! Eu te amarei de todo o coração. Eu te adorarei. Levanto minhas mãos, tudo entregarei. Com sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Eu te amarei, eu te amarei com todo o coração. Eu te adorarei. Levanto minhas mãos, tudo entregarei. És o meu prazer, razão do meu viver. Eu te amarei, eu te amarei de todo o coração. Eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, com sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Você não acha que está na hora de marcar aquele jantar agora com aquele irmão? Aquele pedra no rim. Você não acha que está na hora? Você leva ele num lugar bom. Eu vou pagar. Queridos, presta atenção. Quem foi tratado melhor na ceia? Quem foi tratado melhor na ceia? João? Quem é que amava mais Jesus? Quem recebeu comidinha na boca molhada? Quem? A gente tem que tratar melhor quem, irmãos? Você está vendo como é que o nosso evangelho está errado? Nós estamos tratando bem quem? Quem nos ama? Jesus dá comida na boca para quem? Tá vendo como é que a gente tá igualzinho, irmão? Nós estamos assim, igualzinho.
Marca o churrasco, irmão. Chama o irmão lá. Marca o churrasco. Coloca a melhor porcelana que tem na mesa. Fala, senta aqui. Compra uma carne que você nunca comprou naquele dia. Hoje você vai comer filé mignon comigo aqui. Pra que você convidou ele? Pra morrer. Hoje eu vou morrer. Ei, nós não estamos aqui para viver. Quem acha a sua vida perde, mas quem perde acha. Eu não sei como é que eu faço para terminar isso aqui. Canta alguma coisa para nós, isso aí. Diga, meu Salvador, meu Salvador. Tentar dar uma praticada aqui agora. A gente dá uma misturada, dá uma abraçada. Você já aproveita, baixa os 10. Quem você gosta, quem você não gosta. Você acha que a gente já começar a se mexer aqui? Começa abraçando quem você gosta, porque no final, se a pessoa achar que você não gosta, você abraçou ela também. Vamos se misturar, sai do seu lugar. Vamos dar um abraço, meu irmão. Vai lá, dá um abraço. Vai quem você não conhece. Vai quem você não conhece.
Aleluia. Que Cristo seja tudo em todos. Que Cristo seja tudo em todos. Depois que você terminar, você pode voltar para o seu lugar. Mas pode ficar à vontade, fica tranquilo. Pastor, não adianta nada fazer só hoje. Ô Pereba, escuta uma coisa. Você não entendeu a mensagem. Não é para fazer com você só hoje. É para você fazer todos os dias. A ideia é ser ativo, meu irmão. Você está entendendo? Não é esperar a ação. É ter iniciativa. Ninguém me ama, então ame. Ninguém me abraça, então eu abraço. Não falou comigo, eu vou falar com você. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, para a gente encerrar. Se você está precisando de alguma guerra para você orar mais, pode esperar que ela vai vir. Quem aprende a viver por propósito não espera circunstância para orar. Desenvolve uma vida de Deus, em Deus e ora em todo tempo. Tem coisas que a gente não precisaria nem passar se a gente entendesse. Se a gente vivesse uma vida entregue ao Senhor, as coisas seriam mais fáceis, queridos. Amém, queridos? Quantos foram ministrados com essa palavra? Glória a Deus. Eu sei que às vezes a gente não pode dizer aleluia nem glória a Deus. A gente vai dizendo ai de mim que vou perecendo, né? É o meu caso. Vamos dar os avisos? Só um instante. Vamos dar os avisos para nós encerrarmos. Sabe uma das razões para a qual eu resistia em gravar um DVD? É porque eu não aguento a pressão de parecer que eu estou fazendo uma performance. Quem nos conhece sabe que o nosso coração queima para ver a glória do Senhor. Quem nos conhece sabe que o nosso coração é que o Espírito Santo de Deus toca a igreja brasileira. O Senhor é testemunha de como o nosso coração geme para ver um avivamento nessa nação, onde a glória não seja dada a ministros de louvor, onde a glória não seja dada a homens que estão na plataforma ou fora da plataforma, mas que a glória seja dada ao único que é digno de receber a honra,